Olá, sou eu de novo, Renata Mazei, com um novo vídeo sobre recomeços, trazendo ideias para vocês, atores, que querem começar um novo projeto, mas não sabem como, nem por onde começar. Então, se você está nessa situação, acompanhe os vídeos e experimente as ideias que eu vou trazendo. No outro vídeo, eu comentei com vocês uma dificuldade recorrente dos atores, que é sobre o texto, o tema que vai explorar para começar uma criação de um espetáculo, por exemplo. Naquele vídeo eu proponho que vocês olhem o que está à volta de vocês, o que está acontecendo na vida de vocês. Então, é um problema que está ali rondando e vocês não conseguem resolver, é uma crise que vocês estão vivendo, que suga toda a energia e vocês não param de pensar nisso, ou é algo que acontece não diretamente com vocês, mais próximo com alguém, ou que vocês viram na rua ou numa notícia e que afeta também de alguma forma, que incomoda de alguma maneira. E eu pedi para vocês selecionarem isso, este ponto, este problema, esta questão. E pedi também que vocês pensassem em algo artístico, uma habilidade que vocês já têm, é sempre coisas que vocês já têm, para experimentar também, junto com essas improvisações que eu vou propor. Se vocês quiserem saber mais sobre o que eu falo nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, assim vocês podem assisti-lo na íntegra. Hoje eu quero continuar falando sobre isso, mas com uma abordagem mais prática. Tá, eu decidi qual é esse problema, qual é essa questão e o que eu faço com isso agora. Exatamente neste ponto que a gente vai começar. Você vai olhar este problema como um todo, esta questão, seja lá o que vocês escolheram, e cada um desses problemas é formado por muitas partes, como se fossem células, que você pode chamar, por exemplo, de acontecimentos. Então, no meu caso, que eu escolhi o divórcio, como eu comentei naquele vídeo, disso eu fiz o meu monólogo, eu separei esse divórcio em várias células. Por exemplo, quando ele diz que não quer continuar mais casado, pega as coisas e vai embora. Quando a gente faz a partilha, separa os bens, a assinatura do divórcio em si. Então, todas essas coisas são células, como acontecimentos que formam o todo. Então, primeira coisa é fazer um brainstorm de todas essas células, de todos esses acontecimentos que formam o todo. Se esse acontecimento é muito grande, você pode subdividi-lo em outros também. Aí depende de você. Mas anotem mesmo, façam um registro desse brainstorm. Depois você vai escolher um acontecimento que mais chamou sua atenção por algum motivo. Por exemplo, no meu caso, eu posso selecionar a partilha. Desse acontecimento, você vai selecionar ações físicas, coisas que vocês fizeram mesmo ou precisam fazer, providências que precisam ser tomadas, e anotem. No meu caso, por exemplo, da partilha, que é um acontecimento que eu selecionei, uma ação muito simples era selecionar o que fica comigo e o que fica com ele. E comece a improvisar a partir disso, a partir dessas ações ligadas a este acontecimento que vocês selecionaram. Aí me falam, mas eu não tenho os objetos exatamente que eu precisaria. Usem coisas semelhantes, similares. Então, por exemplo, no caso da partilha, eu também não tinha mais os objetos que a gente separou na época. Então, nesse caso, eu poderia, por exemplo, pegar objetos que eu tenho e que são importantes, significativos para mim de alguma forma, e eu vou improvisar como se eu precisasse me desvencilhar de alguns deles. Alguns podem ficar comigo, outros não. E é importante que seja um objeto, neste caso, que tenha alguma significação para mim, porque senão não resolve. Se é um objeto que não tem importância, não resolve. E improvisa a partir disso. Quando você coloca o seu corpo em movimento, surgem sensações, imagens, ideias, todas as sensações que surjam, vocês anotem.
E sensação não é emoção. A emoção surge também, claro, a raiva, a alegria, isso surge. Mas eu digo sensação, que é algo mais físico. Por exemplo, no meu caso da partilha, eu tinha uma sensação do corpo se partindo, do corpo se rasgando. Era uma dor que eu sentia, era difícil explicar, mas era físico. Ou, por exemplo, vem uma sensação de peso, como se o corpo fosse muito pesado, ou de tontura, não sei. Se vier alguma coisa, anotem, porque isso vai ser importante quando você retomar esse trabalho. E não se preocupem que vocês têm que fazer uma cena. Não, agora é uma experimentação. Pode ser que isso nem vire uma cena. Pode ser que sim, mas pode ser também que disso surja a ideia para uma outra cena. Então agora olhem isso que vocês vão fazer como uma experimentação. E depois eu pedi também para vocês, se vocês têm alguma habilidade artística, dançam, sabem cantar ou são pintores, experimentem fazer essa mesma improvisação com variações. Por exemplo, façam essa mesma improvisação cantando, se vocês forem cantores, ou dançando. Claro que não é exatamente a dança, mas aproveitando os elementos da dança enquanto fazem essa improvisação. Ou se vocês pintam um estilo, uma estética de pintura específica, vocês vão fazer a cena seguindo aquela estética. São só experimentações mesmo, para ver o que surge disso tudo. No meu caso, eu aproveitei o Aikido, que era a arte marcial que eu praticava, como eu falei no outro vídeo, e usei isso para o meu mestrado. Então, as ações cotidianas de uma improvisação, de partilha, se transformou numa cena quase dançada, justamente por causa dos elementos do Aikido. Os objetos cotidianos se transformaram em caixas neutras, que em alguns momentos se transformavam em caixas de mudança, e aquela sensação do corpo sendo rasgado, aquele conflito interno que eu sentia, eu transformei numa luta com as caixas, como se as caixas estivessem me batendo, como se eu estivesse em luta com elas. Então, este é um segundo passo. O primeiro passo é improvisar essas ações a partir deste acontecimento que vocês escolheram. E depois vocês podem expandir isso para acontecimentos anteriores. Por exemplo, no caso do divórcio, eu escolhi o momento do casamento, escolhi o momento da conquista, do flerte de um com o outro. E é claro que tudo isso depois foi influenciado pelo Aikido, que era o meu objeto de pesquisa do mestrado. Então, todos os elementos japoneses ou dessa arte marcial serviram como estímulo também para eu moldar essas ações. Mas não tem problema se vocês quiserem manter um registro mais cotidiano. De repente vocês querem fazer uma cena para o YouTube, vocês querem fazer um espetáculo mais intimista para um grupo menor. Então, uma cena cotidiana, bem feita, com ações claras também, é muito bonito. Então, não tem problema. Eu estou trazendo a minha experiência porque foi o que eu utilizei para o meu mestrado. Mas você pode se manter também dentro daquele registro cotidiano, que também, se for bem feito, também é muito bonito. E de tudo isso que vocês improvisaram, experimentaram, algumas coisas vocês vão gostar muito, outras nem tanto. Então vão selecionando para voltar a trabalhar sobre essas improvisações. Ou porque gostaram muito, ou porque não gostaram tanto, mas acham que vale a pena insistir. E aí podem jogar também com a ideia que eu falei de improvisar com uma dança, com um canto, aí isso é com vocês. E a repetição é muito importante, porque uma vez que você faz uma improvisação, nunca é igual à anterior. Sempre coisas novas surgem. Então tem que ficar aberto para isso, para as coisas novas que vão surgindo a cada vez que eu repito a mesma improvisação. Isso vai sendo lapidado até que você vai chegar na cena, em várias cenas. E essas cenas vão compor a sua dramaturgia. E o que eu chamo de dramaturgia? Na verdade, é o que o Eugênio Barba chama, que é cada elemento que compõe o espetáculo.
Então, uma música, algo que o ator fala, um objeto importante, uma ação, tudo isso vai compondo a dramaturgia. E é isso que eu quero com essa proposta, que vocês vão levantando material artístico para criar esta dramaturgia, que vai ser muito pessoal, porque vai ser a partir de uma questão muito pessoal de vocês. Então, recapitulando tudo o que eu falei aqui, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês vão selecionar um problema, uma questão. Deste problema, vocês vão selecionar as partes, os acontecimentos. Cada acontecimento é ligado a ações e vão improvisar a partir dessas ações. Anotem as sensações que vão surgindo. Se quiserem experimentar com as variações que eu propus, vocês podem expandir esses acontecimentos para o momento anterior ao problema, acontecimentos anteriores a isso que vocês selecionaram, porque assim vocês vão expandindo as possibilidades e improvisem sempre buscando coisas novas a cada vez que vocês refazem isso. Então, espero que tenham gostado, que tenha ficado claro, mas podem sempre fazer perguntas, deixar comentários, se inscrevam no canal se quiserem continuar acompanhando os vídeos. E mais importante, contem pra gente que ideias vocês tiveram, o que vocês estão pensando em fazer e coloquem links de cenas, de improvisações que vocês estão fazendo também pra gente acompanhar o que está acontecendo. Como eu falei no outro vídeo, essas trocas eu acho sempre muito importantes. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!